Sejam bem-vindos à semana 8 de Bugadas e Fechados. Uma semana que foi um pouco mais competitiva, não teve resultados com distâncias acima dos 100 pontos. Houve vários ali na ordem dos 20 e apenas assim um mais equilibrado, acima dos 50. É por isso mesmo que vamos começar um duelo entre eh, líderes de conferência, ou antigos líderes neste caso, que o que perdeu deixou de ser. E então temos aqui o líder da Aljubarrota, o Esmeristo Packers, antigo líder da Aljubarrota, que perdeu como escambilhas e por causa da vitória do outro Portuga da conferência, o Chambel desce para 6-2, até fica empatado com o Tripa Seca, mas continua com vantagem no head-to-head. Mas é, o Moscambilhas aqui com uma boa vitória, na ordem dos 80 pontos. Uh, Aqui com várias bugadas, que não foi o caso do Josh Allen, que até perdeu aqui cerca de 8 pontos, mas depois o Prisol, bem-vindo à época 2025, um grande jogo, os primeiros touchdowns da época, teve dois em corrida, com 133 jardas, e depois ainda teve um passe para o Mason Taylor. Bom jogo do Prisol, se calhar a pedir que o troquem para um candidato. Chase Brown, primeiro jogo pela franquia, tem aqui 73 jardas e um touchdown em corrida, mais 32 jardas e um touchdown em recepção, 38 pontos de fantasy, boa estreia, mas era a defesa dos Jets, também era de esperar que fosse uma prestação um bocadinho acima. Vamos ver agora contra os Bears, que é uma defesa um pouco melhor. Pittsburgh, que é uma defesa um bocado hipada, é boa, mas está um bocado hipada. E depois tem aqui a Bay no meio, mas há aqui outras defesas boas. Tem aqui os Patriots, Bills também não são uma defesa muito ruim. Tem os Browns na última semana, esta já não vai contar para nada. A defesa dos Ravens pode dar para um lado ou para o outro, mas é. Vamos ver se é o Brown a acordar para a vida ou se volta às exibições mais medíocres aqui contra defesas um pouco mais competentes, como a dos Broncos, a dos Packers. Veremos. Já Marchese esteve dentro da projeção, ganhou um ponto. Zay Flowers também ganhou aqui dois. Bom jogo do Jordan Brooks a ganhar aqui quase 4 pontos. A defesa dos Chargers explodiu contra Minnesota. Teve aqui 5 sacks ao Wentz, quase que assassinava o Wentz em campo. Tiveram uma pick, só sofreram 10 pontos, por isso conseguem estes pontos todos. Mas depois pela negativa, está aqui o Dalton Schultz, que perde quase 8 pontos. O Bill faz apenas 7 pontos e meio, 25 jardas em 9 carries. O Bill tem aquele jogo, no meu caso até ficou no banco, na semana 5, quando passa as 100 jardas e tem 2 touchdowns. Mas desde então, muito fraquinho. Quase combinadas estas 3 últimas semanas, não dá o que conseguiu na semana 5. No banco havia Keishan Butti, podia ter entrado para o lugar do Bill. O Loveland, que faz talvez a melhor exibição da temporada, mesmo assim abaixo das 40 jardas. Podia ter sido uma opção que ganhava aqui 6 pontos em relação ao Schultz. O próprio Andrews também ganhava 3 pontos e meio. Mas é aqui as bugadas do Wall e do Chase Brown. E depois mesmo o Chase também chega à projeção. O Flowers também ultrapassa um bocadinho. Dá para chegar aqui a estes 264 pontos quase. Semana muito forte do Moscambilhas. E que também aproveitou uma semana um pouco azarada do Packers, do Chambel, porque ele até tem aqui o Love a bom nível, no domingo à noite. Tem o Love aqui a passar as 350 jardas, tem 3 touchdowns, não tem piques, tem uma boa porcentagem de passes completos, portanto 61 pontos é muito bom. Mas depois faltou aqui o resto, porque Pickens bate a projeção, mais ou menos, ganha 1,5 ponto, nem chega. O Pitts também ganha aqui bons pontos na semana, no fim de semana de Tyrants. Uh, Quase chega a 60 jardas, não falhou nenhuma recepção. O Olaf perdeu 4 pontos. Depois daqui de 2 boas semanas,
Nesta aqui ficou-se pelas 63 jardas e 100 touchdowns. Mas o problema teve aqui no Christian Jenkins, que se lesionou. Ainda foi no terceiro quarto, no início do terceiro quarto, contra os Patriots. Fez apenas 19 jardas em corrida, muito pouco. Mesmo a primeira parte não foi grande coisa. E depois teve a lesão. E agora vem a bye, por isso deve estar ativo para a semana 10 frente aos Jets, mas aqui na semana 8 claramente a desaparecer. E o Christian McCaffrey também perde aqui bastantes pontos, praticamente 20 pontos face à projeção. Ele que teve apenas uma ou duas carries na primeira parte, acabou com 8 para 25 jardas, em recepção também não passou a 50. Eu depois da semana passada estar a dizer que ele estava com ritmo para conseguir as 1000, aqui complicou um bocadinho com esta performance. Agora vem a defesa dos Giants, em princípio o McCaffrey recupera um bocadinho, mas para este jogo era preciso mais dele e não houve. O Dix também perde pontos, interseções para 14 jardas, tem o touchdown para disfarçar aqui um bocadinho esta prestação. A defesa dos Vikings negativa, sofre 37 pontos, tem uma pick e tem 2 sacks, mas são muitos pontos sofridos. Aubrey não falhou nada, mas também foram poucos pontapés, foram 3 XP e um field goal, por isso não ia conseguir muitos mais pontos que isto. E depois no banco também não havia nada, podia ter entrado o Tess Johnson para o lugar do Judkins, mas ganhava muito pouco. O Caleb Williams também faz menos que o Love, por isso o mesmo Theo Johnson não fez assim nada de especial, 20 jardas apenas. Ele depois ter aqui duas boas exibições na semana 5 e na semana 7. Mas houve aqui vários jogadores do Chambel que noutras semanas explodiam facilmente para 30, 40 pontos. Ele que já chegou a passar os 300 pontos, por isso esta semana desapontou num jogo grande, num jogo que se esperava competitivo e que deu esta diferença enorme. E portanto, o Moscambilhas isola-se na frente de Ipiranga e o Packers agora está empatado no segundo lugar da Aljubarrota. E uma vitória também por cerca de 50 pontos do Pompeu frente ao Capivaras. O Pompeu que chega ao segundo lugar empatado com o Limoeiro na Ipiranga com esta vitória. Ele que até teve o Dak Prescott aqui bem abaixo da projeção. Tinha projeção de 45,5, não chega aos 30. O Prescott tem 2 turnovers, 60% de passos convertidos, que é muito pouco. Faltou-lhe, não houve touchdowns, por isso complica bastante. Mas temos aqui o Devon Achan que passa aos 30 pontos, por isso fica abaixo da projeção, mas uma pontuação de 31,5 não é nada mal. Não chega aos calcanhares do que fez na semana 6, mas está bom. Ainda tem o touchdown em recepção, por isso não foi mal para o Achan e que até ganharam aos Falcons. Talvez um dos resultados mais surpresa desta semana. Chimera Dique, 34 pontos e meio aqui contra os Colts. Ele teve aqui, vamos ver aqui a prestação dele, que eu nem preparei. 93 jardas, bastante bom. Ficou muito perto do bónus. Ele teve 14 pontos acima da projeção. Tyler Warren perde aqui alguns pontinhos, mas não foi nada muito. Ele se fizesse o touchdown, já batia a projeção. Josh Jacobs, ele que tem um touchdown, mas tem em jardas combinadas de corrida e recepção não chega a 50, 45. Mas teve o touchdown que dá para chegar aqui aos 20 pontos, porque senão era uma exibição muito fraquinha. Kimani Vidal, claramente o RB1 dos Chargers, e agora está-se a afirmar até como RB 10 ou top 10, top 15 da liga nestas últimas semanas. Pronto, principalmente olhando aqui para a semana 6 e 8, passa a 100 jardas. Nesta aqui tem o touchdown, 117 jardas, 45 pontos. É
é muita fruta. Uh, Pô, boa exibição do Vidal e que está a segurar bem o running game dos Chargers até o Hampton voltar. E o Harbaugh também está contente com ele. Uh, o DeMarcus, 27 pontos e meio, aqui com 62 jardas, mais 49 em recepção. Devolvo ao meu craque, Pompeu, faz favor, o DeMarcus é meu. Devia ter dito que sim àquela afirmação do Parobek que o DeMarcus era meu rookie. Tinha dado jeito. Kay Walker fica bem abaixo, 6 pontos abaixo. O Tyke Smith fica 1 ponto abaixo. A defesa dos Falcons entra em território negativo. O Will Lutz ganha aqui quase 2 pontos. Muitos jogadores aqui no caso dos 20 e alguns na casa dos 30. Dá para chegar aqui a esta pontuação de quase 230 para o Pompeu. No banco, Joe Flacco tinha feito mais que o Prescott. O Jennings tinha feito mais que quem? Que ninguém. Portanto, era mesmo só o Flaco que podia entrar, porque o resto, as escolhas foram certas, apesar do Jacobs e do Warren terem ficado abaixo da projeção. Mas numa semana em que não houve AJ Brown, Pompeu, mesmo assim, se fosse aqui com o Dica, boa pick, bom resgate nos waivers. Já o Capi continua aqui com uma época um bocado para esquecer. Spencer Rattler no lugar de QB, porque Brock Purdy lesionado, Lamar Jackson também lesionado. Lamar Jackson acho que já volta esta semana. Já está com projeção. Portanto, vai já contra os Dolphins. E o Brock Purdy é que se calhar ainda não. Mas sem o Jackson, Hampton e Purdy está complicado para o Capi. Que tem que levar aqui com o Rattler, que fez uma exibição horrorosa e já perdeu o lugar de titular no Saints para o Tyler Shoe. O Rattler com uma pick e um fumble, sem touchdowns, poucos passes, apesar da eficácia. Mas pronto, precisava aqui de. Se batesse esta projeção, já ficava mais perto, mesmo assim ainda não chegava. Precisava de mais alguma coisa. Já Vontae Williams também tem sido dos grandes destaques positivos do Capi. Tem 2 touchdowns, mas não chega a 50 jardas. Keenan Allen, outro jogador que começou bem a época. Semana passada também teve bem, mas esta semana contra os Vikings pouco apareceu, 44 jardas. Kelsey, um dos principais tight do domingo, 99 jardas, um touchdown. Ficou tão perto do bónus. DJ Moore ganha aqui uns pontinhos, 73 jardas, mas um baixo índice de passes recebidos, 4 em 7. Ramondre Stevenson, uma desgraça, novamente, 34 jardas, mais 15 em recepção. Romeo Doubs também perde pontos, por isso fica complicado. Os defesas do Capi também perderam, juntos, perderam à volta de 6 pontos. A defesa dos Broncos ganhou um bocadito, o Jack Elliott também, mas E depois olhava-se para o banco e também não havia nada. Por isso, o Capi vai ter que sobreviver, esperar os regressos do Hampton, que só no final de novembro. Jackson já volta, Mike Evans, veremos se ainda volta esta época. O Capi é ir sobrevivendo e tentar depois uma surpresa nos playoffs, começando como para aí, deve ficar em quinto ou sexto na conferência. Vitória incontestável do Pompeu. E o novo líder isolado da Alves Barrota, quem mais poderia ser? O tricampeão Seattle Barrinha, começa com uma derrota frente ao amigo na Chambel logo na primeira semana, mas desde então 7 vitórias seguidas. Aqui com alguma sorte, porque ele ia ficar sem quarterbacks, porque o Jaden Daniels teve alto, e vamos ver se volta esta semana. Ele vai buscar o Taylor, que depois também se lesiona. Não,
já não sei porquê, mas também estava com uma contusão no joelho. E joga o Fields, e o Fields, depois das críticas todas do dono dos Jets, entra no jogo, 244 jardas, um touchdown, 31 jardas em corrida e a primeira vitória dos Jets na época contra os Bengals. Faz 47 pontos de fantasy. Nada mal do Fields, para depois de tudo o que se passou na última semana. O Fields aqui a dar uma boa resposta e a dar a vitória ao Barrinha, praticamente, com esta exibição. Foi ele e o James Cook, aqui este running back dos Bills, a cozinhar 216 jardas, 2 touchdowns. Se não fosse ele, o que é que seria dos Bills? Porque aquele passing game está horroroso. Ninguém encontra espaço para agarrar a bola. O que é que temos mais? Jalen Warren ficou aqui nos 21 pontos e meio, 62 jardas. Só tem um touchdown na época, em recepção na primeira semana. Em rushing, ainda nada. CeeDee Lamb voltou aos ativos do Barrinha, 74 jardas. Faltou-lhe o touchdown. O Barrinha na semana passada desperdiçou aqui esta exibição, estes 40 pontos, que não lhe fizeram falta, mas pronto, sempre ficar no banco. Dalton Kincaid, estava a falar do passing game dos Bills, e aqui está uma prova. Uma recepção em 3 alvos, 23 jardas apenas. Rico Dowdle, que ficou 10 pontos abaixo da projeção, mesmo assim 54 jardas, e bem melhor que o Chuba Hubbard. O Dowdle, em princípio, vai ser o RB1 dos Panthers, daqui para a frente. O que é que temos aqui mais? Temos o Zaire Franklin, também perde aqui praticamente 10 pontos, só tem 2 tackles. O Derwin James não jogou, uh, ou melhor, jogou. Ele está como ativo, mas não foi nada. Por isso é que tem 0 pontos. A defesa dos Eagles bateu. Cameron Dicker com uma prestação. Ele e o Boswell foram os melhores kickers da semana. Aqui o Dicker falha um field goal das 40 às 49. De resto acerta tudo, 3 em 4 e XP acertou os 4. Portanto, acho que esta aqui dá penalização. Não, só dá os menos 0,02 por falhado. Não dá penalização extra. Portanto, 12-3, podia ter sido 12,5, mas boa prestação do Dicker. No banco havia Sutton, podia ter de entrada aqui para o lugar do Scativo, que já vamos falar dele. Defesa dos Bills no lugar dos Eagles também tinha sido bem. Ingram no lugar do Kincaid. Hamilton no lugar do James. Portanto, há aqui alguns pontos que ficaram no banco. E vamos falar do Scativo, porque ele tem aqui 10 pontos e meio e tem a lesão de final da época. 3 carries para 12 jardas. E o tornozelo foi de F, por isso, fim de época para o Scativo estava a ser assim um rookie bem picado pelo Barrinha, estava aqui a dar bons números, só que a semana 1 é que tinha sido, pronto, inexistente, apenas 2 carries, mas depois começaram a confiar nele, e o homem, vejam, sempre acima dos 20 pontos de fantasy, aqui vários jogos, um jogo acima das 30, outro jogo acima das 50, aqui 3 jogos acima dos 25 pontos, por isso estava a ser bom secativo. E é mais uma dor de cabeça depois de perder o Tyreek Hill. Uh, o CeeDee Lamb também perdeu em uns jogos, mas agora o Barrinha vai ter que escolher aqui alguém para o lugar do secativo. Amon-Ra St. Brown vai entrar direto, não é? Estava em bye esta semana, mas dependendo do que o Dado faça daqui para a frente, vamos ver. Aqui Sutton também ainda é uma boa opção, mas algumas lesões já importantes para o Barrinha que mesmo assim não o vão afetando. É 7-1. Já aqui o Burrows, do Dr. Luís, tem aqui o Herbert a fazer 5 pontos e meio, acima da projeção, 3 touchdowns, uma pick, 227 jardas em passe, 62 em corrida. Boa exibição do Herbert, para alguém que anda tão ocupado em festas de Halloween, em ver jogos de beisebol e de basquetebol. Tem que aturar lá agora a jeitosa, de namorada, mas mesmo assim, bons jogos. E agora esta semana contra Tennessee também tem
tem aqui uma boa oportunidade para brilhar, porque a defesa de Tennessee também é péssima. Rashad White perde aqui 16 pontos e meio, 35 jardas. Não está a ser claramente uma alternativa em condições para o Bucky Irving. O running game dos Buccaneers praticamente desapareceu desde a lesão do Bucky. Uh, tá aqui dois jogos decentes, mas nenhum jogo acima das 80 jardas sequer. É tudo, tem este 65 e o resto tudo abaixo de 50. E tem este 65 no início da época. Mas o Bucky era claramente o líder daquele running game e desde então está complicado. Devonta Smith fica perto de bater a projeção, 84 jardas. Dallas Goddard, mais um tight end mostrou serviço com 2 touchdowns, apesar de, lá está, tem 3 recepções, 2 delas não touchdown. Nick Chubb, continua a não haver notícias sobre o Mixon, por isso o Nick Chubb e o DeMarcus vão dividindo trabalho e o Chubb teve aqui 56 jardas. Dá para chegar à projeção. Harold Fanning Jr. também tem aqui 62 jardas e um touchdown. Bom jogo. O Fanga perde aqui 2 pontos. O Dayan Henley perde bastante. A defesa dos Chiefs praticamente duplica a projeção. Butker falhou alguma coisa? Não, só teve o XP. Está com 1 ponto por cada XP. Está aos 4 pontos. E depois aqui o Eggbooker que desapontou. Eggbooker que foi praticamente quem fez a diferença. Ele e o Rashad White foi o que separou o Dr. Luís da vitória. Porque Eggbooker apenas 10 pontos. Ter recepções em 9 alvos, 35 jardas, muito pouco. E os Buccaneers ganharam aqui 23-3, mas a produção ofensiva foi fraquinha. No banco, não havia ninguém que pudesse dar a volta. Porque tem aqui o Bateman que ganhava 2 pontos em relação ao Eggbooker. E é isso. Mais nada. A defesa dos Steelers ia para território negativo, por isso tinha o Roquan Smith, ganhava aqui mais uns pontos também em relação ao Henley. Mas é mesmo Book e Rashad White que venderam este jogo para o Dr. Lixo. E então, por isso, o Barrinha lá continua, só me segue. 7-1 agora o líder isolado Alves Barrota. Outra vitória também confortável, que foi aqui a do nosso GG, do Maiden, a ganhar o Shu, também por 26 pontos de diferença, quase 27. O Meidão teve aqui o Jalen Hurts pertinho da projeção, perdeu 4 pontos, mesmo assim 4 touchdowns, faltou-lhe chegar às 200 jardas, mas chegou e sobrou para os Giants. O DeAndre Swift também perde aqui 5 pontos, 5 pontos e meio, aliás, 45 jardas no touchdown, pronto, o touchdown salva aqui bastante. Led McConkey é que teve bastante acima, 31 pontos, 88 jardas no touchdown. Rashee Rice, que foi quem salvou na última noite, quem deu a vitória, aqui com 93 jardas e um touchdown, 9 em 9 da recepção. Mais Jalen Noel, que o, o gelado usou no lugar do Nico Collins e o rapaz, o Santa Claus, fez aqui 63 jardas, também não esteve mal. Quem é que está aqui também mais acima? George Kittle, que tem o touchdown, 43 jardas. Mesmo assim, o Tonges esteve ali também um pouco à frente dele, em algumas recepções. Mas 20 pontos, quase 21, está ótimo. E depois aqui negativa, aquele que praticamente vendia o jogo ao gelado e lhe dava quase uma derrota inesperada, era aqui o Jordan Mason. 4 carries para 3 jardas. Uh, uma recepção para 3 jardas, portanto muito pouco, 3 pontos. E saiu no lucro. De resto Zac Bond perde aqui um bocadinho e o Robert Spillane faz 22 pontos e meio. Tinha sido aqui uma boa troca, o Bond pelo Spillane. A defesa dos Texans está ótima, comparada com a dos Packers.
E o resto estava tudo em bye, por isso não podia fazer nada. Aqui mais um gelado. Uma pontuação muito abaixo daquela que ele costuma fazer, apenas 210 pontos. Mas chegou para a vitória, porque do outro lado estava o Shu. Teve aqui a opção errada do quarterback, escolheu o Cousins, que só faltou dar uma cagadinha em campo, tão ruim que foi. 173 jardas, 21 e 31 passes, e ele agora quer ser trocado para ter a opção de ser titular no outro lado, mas jogo muito fraquinho, muitas más decisões, muitos maus passos do Cousins. Não ter tido picos já é lucro. Uh, e o Tua, do seu lado, consegue aqui 46 pontos, com 4 touchdowns contra os Falcons. É, boa exibição do Tua. Talvez o segundo melhor jogo dele esta época, segundo ou terceiro melhor jogo. O segundo. O primeiro é contra a Carolina e agora tem este contra os Falcons. Um, e a ver, eu acho que era isso que eu tinha visto. O Tua no lugar do Cousins e o Monangai no lugar do Brashard Smith davam a vitória ao Shu. Não, não davam vitória. Ficava a 3 pontos. É isso, tinha feito as contas e é isso. O Shu ficava a 3 pontos do Maiden se trocasse estes dois jogadores, Cousins por Tua e Monangai pelo Brashard Smith. Que esta escolha, ok. O Shu lá sabe porque é que cometeu. Acho que até ele foi escolher esta semana, não é? Sim. Adicionou esta semana, meteu e o homem não faz muito pouco. Mesmo assim faz um pouco mais que o Mason, mas dá menos pontos. Eh, de resto, é bom jogo do Oronde Gadsden, que já é top 10 de Tyrants da Fantasy. 77 jardas, um touchdown. É o terceiro touchdown dele na época. Segundo. Tá bom. Tá bom para o Oronte. Vamos ver o que é que o Strange. Que lugar é que o Strange vai ter no Chargers quando voltar de lesão. Que aqui o Oronte está a ganhar lugar. Pittman também esteve bem. Ganha quase 13 pontos. Fica perto de 100 jardas. Tem o touchdown. Alvin Kamara. Pronto, é que continua a sua época horrível. 21 jardas apenas, mais 24 em recepção. Aí o Manor também perde aqui 2 pontos. Passa a 50 jardas, mesmo assim. Fez a dos Patriots também. Boa prestação, 10 pontos acima da projeção. Um sec, um safety, 2 picks. Mas de resto o Shu não tinha mais nada no banco, por isso nada que pudesse fazer para evitar esta derrota contra o Maiden. Uh, e agora o Shu já mais para o fundo da Conferência Eles Barrota, enquanto que o Maiden ainda disputa ali o segundo lugar. Vitória também do Tripa Seca, o rookie revelação da nossa Fantasy. Chegou este ano e já está a ameaçar aí todos os favoritos. Aqui ganhou o Smiles, que está no extremo oposto da outra conferência, mas não está a correr bem a época, mas mesmo assim boa vitória de Tripa Seca, a passar os 230 pontos. Aqui com o Knicks até a perder, 6 pontos. Aqui esta pick e a carry negativa a darem aqui alguns pontos negativos ao Knicks, mas boa exibição. Saquon Barkley consegue aqui chegar aos 68 pontos e meio, 150 jardas e um touchdown, mais outro em recepção, antes de se lesionar, mas em princípio não será nada de grave. E esta semana também tem a bye, por isso não deve perder tempo. Josh Down, sim, ganha aqui um ponto. Também com um touchdown, apesar de não chegar às 40 jardas. Temos aqui mais quem? Temos a defesa dos Buccaneers, que pode para 37 pontos. Aqui com um touchdown defensivo, 2 picks, 2 fumbles, 5 sacks. Atormentaram por completo o Rattler e pronto, dá esta pontuação enorme. Evan McPherson dentro da projeção.
o chamarrão Connor ganha um bocadito e compensa o que o Garrett Carter perde. O Ken Coleman perde bastante. Passing game dos Bills, tal como falámos. Ter recepções para 30 jardas. Tony Pollard também faz muito pouco. O TJ Spears até teve melhor que ele. 44 jardas apenas para o Pollard. E a grande exceção foi aqui o Jake Ferguson. Apenas 1,5 ponto. O homem não tem nenhum alvo sequer. Não, tem um target, mas não apanhou. Ele esteve em campo. Foi só mesmo para dizer que esteve em campo. E depois havia aqui o RJ Harvey, que podia ter entrado aqui para o lugar do Coleman. Boa bugada do Harvey, que ficou no banco. Aqui com 46 jardas e 2 touchdowns. Um outro touchdown em interseção. Portanto, 3 no total. O que leva quantos na época? 2 em rush e 3 em passe. Tá. Não é uma época por aí além do Harvey, mas já tem aqui 2 ou 3 boas exibições. De resto, olhando aqui para o Smiles, Mahomes dentro da projeção, mas o Smiles precisava claramente de uma bugada dele e do Worthy na última noite, que não vieram. O Mahomes conseguiu 3 touchdowns e 2 picks. Estas picks aqui tiram bastante pontos ao Smiles. Enquanto que o Xavier Worthy ficou-se pelas 53 jardas, não teve touchdown, por isso complicou aqui. Aqui precisava do Mahomes a chegar aos 65 para aí e do Worthy a chegar aos 25 para poder disputar este jogo. De resto, Romeo Aduns é com uma boa jogada, 114 jardas. Derrick Henry fica um pouco abaixo, mas é das melhores exibições dele. Bem, a semana 6 também não foi má, mas é a terceira melhor exibição do Henry do que vai de época, depois da semana 1 e da semana 6. E teve 2 touchdowns, por isso está esta boa pontuação. Noah Fant, 13 pontinhos, também fica acima da projeção. 41 jardas, faltou-lhe o touchdown. Darnell Mooney também fica bastante abaixo e também acaba por tramar o Smiles. Apenas uma recepção para 11 jardas. O Winfield ficou bem acima. O Singleton também ganha aqui 1,5 ponto. Portanto, o Smiles em defesas não se pode queixar. Aqui os dois defesas a ganharem juntos uns 5,5 pontos. E o McLaughlin também aqui, boa exibição do kicker. 3 em 3 field goals, todos acima das 50 jardas, que dá um bónus jeitoso. E depois os 2 XP. Uh, e depois é que a defesa dos Niners é que, pronto, 2 pontos negativos também não ajuda nada. No banco, o que é que podia fazer? Podia entrar o TJ Spears para o lugar do Mooney, já dava a vitória. Eram 26 pontos de diferença num jogo que perdeu por 23. Tal como tinha dito, o Spears fez muito melhor que o Pollard. Spears 59 jardas, um touchdown. Saudades do rapaz. Mas Mixon continua a não haver novidades. E há aqui muito bichado no time do Smiles, que não é grande surpresa. E depois esta semana tinha os dois do Lions em bye, que também não ajuda nada. O Justice Hill também teve aí, só tem um bom jogo esta época. O resto tem sido tudo para passar ao lado, por isso parece semana não, época de tank para o Smiles, a não ser que haja aqui alguma surpresa corrida e com o Mixon nos seus regressos. Num duelo de últimos, aqui uma semi-surpresa com a vitória do Boa Vista, do Diogo, contra o Cristina FC do Samuel. Mesmo aqui com a penalização que já falei do Diogo, por causa aqui destes dois meninos, Abdul Carter DE, Bobby Okereke LB, linebacker. Os dois são da primeira linha ofensiva. Tinha que haver aqui um jogador CB ou S e não havia, por isso é penalizado com estes pontos. Mesmo assim, ganha facilmente o Diogo aqui por 20 pontos. Se não fosse esta penalização, ganhava por 23,5. Uh, 3,5. Uh, mas é, vitória por 205 contra 185.
arredondado. Aqui com o Mariota, o Diogo vai buscar isto aos waivers, depois tentar escolher o Jackson Dart, que não é dele. Mandou embora e vai buscar o Mariota, que dá uma pontuação semi-razoável, mesmo aqui com duas piques contra os Chiefs. Mas tem 200 jardas, tem o touchdown, passa aos 35 pontos, está bom. Ele tem 3 jogadores a passar aos 30 pontos e outro a passar aos 50. Tucker Craft, o Tyrant da semana, com 143 jardas e 2 touchdowns. Tem aqui o Dobbins também quase a chegar aos 40 pontos, com 111 jardas. E se tivesse um touchdown, então explodia ainda mais. E Jalen Waddle, surpresa dos Dolphins, a ficar a uma jarda do bónus também, da 100. E teve o touchdown lá pelo meio. Por isso é. Depois o Rashid Shea também passa aos 20 pontos, que acontece só pela terceira vez esta época. 75 jardas, está bom. Mais. E depois o resto é que não há mais nada. Porque o K-Dota fica 2 pontos abaixo da projeção. Jerome Ford, uma desgraça. 0 carries. Uma recepção para menos uma jarda. O Abdul Carter faz apenas 7 pontos. A defesa dos Jets em território negativo. E o Matt Gay não jogou. Esteve out e entrou o Matthew Wright. Podia ter ganho aqui mais alguns pontinhos, acho eu, se tivesse jogado o Matthew Wright. Vamos ver quanto é que o Wright fez. Só fez um ponto também, só fez um XP. Não ia ganhar muito por aí. Mas Aaron Jones, 10 pontos abaixo da projeção. Dylan 0. Kirk também está lesionado. Em princípio, volta esta semana. E depois tinha estes jogadores aqui todos em bye. Goff, Murray, Jacoby Myers também volta esta semana. Buda Baker também volta esta semana, portanto já tem um S. Mas aqui o Jerome Ford não pode ser opção. Portanto, ele consegue esta vitória que foi contra o Samuel, porque em condições normais ele perdia com muita gente. Não perdia com o Samuel, por exemplo. Também não perdia com o Chu, nem com o Capi e o resto perdia os outros jogos todos. Não perdia com o Cia também. Vamos falar a seguir. Mas 204 pontos está bom, graças aqui às bugadas do Kraft, do Dobbins e do Waddle, porque em condições normais precisava aqui claramente de mais pontos no for, não cometer este erro e ter um kicker ativo. Do lado de Samuel, o Rogers fica ali na margem de erro da projeção, 2 touchdowns, passa as 200 jardas. Tyron Tracy, vamos ver agora com a lesão do Scatable se ele começa a aparecer mais. Neste jogo contra os Eagles teve apenas 39 jardas, mas 14 em recepção. Mas agora o Tyron Tracy vai ser necessário para dar alguma coisa para o running game dos Giants e isso pode ajudar aqui o Samuel. Mais aqui o Khalil Shakir, o único do passing game dos Bills que se destacou pela positiva, 88 jardas, um touchdown. Dois Tyrants que até fizeram boa exibição. O Joan Johnson ficou nos 18 pontos, passou 50 jardas. O Taylor chega aos 19, tem o touchdown, apesar de ter menos jardas. O Bobby Wagner está 4 pontos acima da projeção. O Marcos Jones 1 ponto. A defesa do Saints 9 pontos. Portanto, houve aqui várias. O Jake Moody também é inativo porque jogou o Cairo Santos. Já voltou da sua lesão, por isso o Jake Moody vai ser para dispensar. Mas depois há aqui o Marvin Mims que só faz 11 pontos e está. Em princípio, não joga. Em princípio, não vai jogar contra Houston por causa de estar no protocolo de concussão. Só algo muito especial o vai tirar para campo. E o tipo Samuel também apenas 7 pontos, 11 jardas apenas. Muito, muito fraquinho. Faltou aqui claramente Samuel.
Faltou aqui uma bugada, mais uma bugadita de 30 pontos, além do Shakir. O Shakir foi a única. E no banco também não havia nada. Douglas ganhava alguns pontos em relação ao Samuel, mas era só isso. E de resto não há mais nada, mesmo o Jason Mill. Está fraquinho aqui para o Samuel, que agora se afunda na lanterna vermelha da Alves Barrota, 1 em 7. E o Boa Vista empata com o Dr. Luís na Ipiranga, na- também no último lugar. E o último jogo da noite, ou da semana, aqui o Paraguai Wookies contra o Isto Limoeiro, 6 pontos apenas de diferença, e são 6 pontos que ficaram aqui no banco. Podia ser o CJ Stroud no lugar do Mayfield, que virava, podia ser o Kenneth Gainwell, Kenneth Gainwell não, Terry McLaurin no lugar do uh, Wendell Robinson, é isso? Uh, o Pacheco aqui na última noite foi o que deu a derrota ao CIA e que o tirou da frente da conferência. Porque se ganhasse ficava 6-2 tal como os Cambilhas, assim está 5-3 empatado com o Pompeu e com o Gelado. A defesa dos Bears também em território negativo. Uh, de Mario Davis ganha aqui bons pontos, mas depois lá está, o Wendell Robinson perde aqui 7 pontos. O Chuba Hubbard também perde à volta de 5. John Smith perde 6,5. O Tentabo Macmillan é que ganhou aqui bastante. 6 pontos e quase 7 pontos, 99 jardas. Também ficou a uma do bónus. E Jonathan Taylor continua imparável. Melhor jogador de fantasy, claramente, do que é de época. Ele que já leva 12 touchdowns, 12, 14 touchdowns, 12 em corrida, mais 2 em recepção. Já está quase nas 1000 jardas em corrida. Aqui foi mais 153, por isso Teller imparável, mas depois lá está Baker Mayfield. Uh, fez um jogo para esquecer. Um fumble, não teve touchdowns. 15 passos em 24 tentativas. Enquanto que o Stroud fez aqui uma exibição bem melhor. Passar as 300 jardas, 2 touchdowns, mesmo aqui com a pique, já ajuda bastante. Por isso era Stroud no lugar do Mayfield ou este 7 pontos a maior do McLaurin sobre o Andrew Robinson. Foi o que fizeram a diferença aqui nestas escolhas do CIA. Já o Parobé continua aqui com um QB3 de grande qualidade, o Drake May. 18 em 24 passes, 3 touchdowns, uma pick, 50 jardas em corrida. Mais uma boa exibição do Drake May, mesmo com a pick. Teve aqui depois o Trayvon Anderson, 75 jardas. Melhor jogo da época dele. O único jogo em que passou 50. Troy Franklin também faz aqui uma grande bugada. Quase 20 pontos à maior. 89 jardas, 2 touchdowns. Tem o Chris Boswell, já falámos dele, de outro kicker que teve bem. 3 field goals acima das 50 jardas. Outro acima entre as 40 e as 49, mais o XP, 19 pontos. Depois aqui o Oconco podia ter entrado para o lugar do Golden. O Gunnar Helm também podia ter entrado para o lugar de quem? De ninguém. O do Vision Robinson. Isaiah Davis também, outra boa bugada aqui do RB2 dos Jets. Tem 65 jardas. Mas aqui Bijan Robinson é que facilitou bastante. 25 jardas apenas. A running defense dos Dolphins tinha sido catastrófica até ao momento. Tinha mamado aqui de quem? Tinha mamado do Dowdle, acho eu. Não, estou a ver o sítio errado. A defesa dos Dolphins, vamos ver aqui. É que está. Vamos abrir aqui. A defesa dos Dolphins tinha mamado do Dowdle, sim, aqui neste jogo.
Pois, quando ele vai para 200 jardas. O Judkins também tinha feito uma boa exibição de 84 jardas com 3 touchdowns, não foi esse? Pois foi esse jogo porque ele teve 3 touchdowns. Mas tem aqui os Chargers. Este jogo foi o do Vidal. Foi o do Vidal com 124 jardas. Uh, a defesa dos Dolphins estava muito mal contra running backs nas últimas semanas e depois aqui o Bijan Robinson com o Capitão Kirk não fez grande coisa. 25 jardas apenas, 23 de recepção, 0 touchdowns. Complicou. Justin Jefferson também aqui 22 pontos apenas, 74 jardas. No jogo que teve dentro da projeção, Golden apenas 3 recepções, aliás, para 4 jardas, muito pouco. Os defesas perderam bastante pontos. Defesa dos Colts dentro da projeção, por isso. Vitória apertadinha do Parabé, aqui com alguma sorte. Ainda por cima aqui a aposta no Golden continua a não dar frutos, porque o Love não parece olhar para ele, não vê ali grande ouro. Mas a vitória importante aqui do Parabé e derrota que vai deixar o Cia claramente a chorar por causa aqui das opções e por ter acontecido este duelo na semana em que tem o bye do Trey McBride e o próprio Marvin Harrison, que provavelmente iria fazer mais pontos aqui que o Pacheco. O Pacheco também está muito ruim e agora com o regresso do Rashid Rice também complica. Classificação, nós já falámos aqui mais ou menos dela, mas lá está, Seattle Barrinha, o primeiro na Barrota, isolado, apenas uma derrota na época, em 8 jogos. Packers e Tripa Seca empatados no segundo lugar. Eles que se vão defrontar, já agora vamos ver aqui, vão se defrontar em que semana? Que acho que ainda não jogaram. Não, já se defrontaram na semana 13 e o Packers ganhou, por isso tem o head-to-head. E olhando aqui para o calendário, Maiden, 2 jogos complicados para o Packers e outros 2 relativamente fáceis, enquanto que o Tripa Seca tem 3 jogos bem difíceis. Por isso, vamos ver. Aqui este head-to-head é interessante. Para o B, vem logo atrás. Capicho empatados no quinto lugar e o Samuel na lanterna vermelha. Enquanto na Ipiranga, Moscambilhão em primeiro lugar, isolado. Pompeu, Maiden e Limoeiro empatados, todos, com 5-3. Burroughs, Smiles e Boa Vista, todos com 2 vitórias. Mas já se começa a definir aqui claramente o top 4 que vai lutar pela bye week. Acidente. Uh, Mesmo aqui também está definido bem o top 4. Embora o Barrinha, vamos ver quais são os adversários do Barrinha e do Parobé no que vai de época, já para ter aqui uma ligeira noção. O Barrinha vai ter Boa Vista, Smiles, 2 jogos relativamente fáceis, estes aqui um pouco mais complicados. O Parobé vai jogar com. Também está 2-2 em princípio, ou 3-1. Enquanto do outro lado temos uns Campilhas que vai ter. Eu não estou a ver aqui este jogo, pois estou a esquecer-me do jogo 9. Espera aí. Ok, Barrinha vai ter o Maiden, o Limoeiro e o Pompeu. Uh, Acho que dá aqui um 4-1 no que vai do resto da época. O Packers também deve-se fazer 4-1 ou 3-2. O Parové. O Parové que tem um calendário tramado. Pode ser aqui um 3-2 ou 2-3. Enquanto que o Tripa Seca. O Tripa Seca tem o pior calendário de todos. O Tripa Seca pode claramente cair para quarto na conferência. Já da Ipiranga. É 2 jogos difíceis para o Moscambilha. Este aqui em princípio será um 3-2 ou 4-1.
O Pompeu, vamos ver aqui o Pompeu, que é talvez, eu diria que é talvez o grande candidato ao título. Uh, Três jogos bem difíceis para acabar a temporada regular. O Isto Limoeiro tem. Porque é que não abriu? Ah, bom. O Limoeiro tem também três jogos bem difíceis e o Poços de Caldas tem quatro jogos complicadíssimos. Só que o do Capi é que é um pouco mais fácil. É. Um pouquinho de tudo em aberto, mas Tripa Seca e Maiden claramente os azarados no que falta de calendário. E olhando aqui para as pontuações, quem pontua mais é o Barrinha. Barrinha e Pácar, os dois portugueses aqui, são os que mais pontuam, Pompeu ligeiramente atrás, enquanto que os que mais sofrem. Pierre do Azar, vamos lá ver quem é que está na frente do Pierre do Azar. Smiles, Capivaras, Doutor, Luís, Pompeu. Pompeu, para tantos pontos que sofre, mesmo assim está 5-3. Mas claramente aqui o Smiles está perto dos 1900 já. Semana 9, então aqui com o Moscamilhão a defrontar o Capivaras, Boa Vista contra o Chu, Maiden contra o Barrinha, bom jogo aqui e já vamos falar mais dele. Burrows contra o Packers, Pompeu para o Beukis também é outro belo jogo, Limoeiro Tripa Seca, outro belo jogo também, e Smiles contra o Cristina, esse aí já não vou dizer que é um grande jogo, porque, bem, vamos ver o que é que sairá daqui. Olhando para a semana da NFL, que começa na quinta-feira à noite, então, com o Ravens a visitar Miami. Na tarde de sábado temos aqui interessante, temos aqui um Viking Lions. Temos este jogo que pode ser uma varada bem grande. Colt Steelers também vai ser bastante interessante. Broncos Texans, atenção, este acho que vai ser o meu jogo favorito de domingo. A par aqui dos Chiefs Bills por causa do que já se sabe, pronto, Mahomes contra Allen, mas este Broncos Texans pode ser bem interessante. E agora os Broncos sem o Patrick Sutton, o Mims talvez não jogue, por isso pode ser um jogo bem equilibrado entre duas defesas bem competentes. Yeah. E aqui em baixo temos os Cleveland Browns, os Jets, os Philadelphia Eagles e os Buccaneers que estão em bye esta semana, por isso estejam atentos aos vossos jogadores que não jogam esta semana. Contabilidade de bugadas e fechados desta semana. James Cook, disparado aqui com 53,5 pontos à meia hora. Tucker Craft, também quase 39 pontos. Saquon Barkley, 36. E o resto já tudo abaixo de 30, mas aqui defesa dos Buccaneers, Brissol, Jonathan Taylor, todos jogadores usados. Só o RJ Harvey foi o único com uma bugada de 20 pontos que ficou no banco. Enquanto nos fechados, Bijan Robinson, Baker Mayfield, Jordan Mason, Spencer Rattler, depois aqui o Quentin Johnston no banco do Pompeu, ainda bem que ficou. McCaffrey também 20 pontos abaixo do que se previa. E depois aqui os lesionados, Scatibel, Darwin James, Jake Moody, Matt Gay, que pronto, são jogadores que se cativo final da época e os outros vão ter que ser tidos em conta semana após semana. Moody, então esse aí é para dispensar mesmo, porque Cairo Santos está de volta. Na tabela semanal, 6 jogadas para o Moscambilha, 5 para o Parobé, 7 fechados para o Pompeu e para o Barrinha, 6 para o Limoeiro e para o Pácaros. No que vai de época, mais jogadas aqui é de Chambel com 38, Pompeu com 37 e Parobé com 36. Em fechados, muitos mais fechados, 57 o Team Chu, disparado, isolado na frente de fechados, 50 o Cristina, 49 o Tripa Seca, 47 o Pompeu. Portanto, o Pompeu é um dos líderes, é o 2, é o número 2 em bogadas e o número 3 ou 4 em fechados. Que época do Pompeu.
Perguntei no grupo os palpites e agora fica aqui a resposta. Esta semana tivemos a sexta vitória para o BUK sobre o CIA na fase regular. Eles que nunca se defrontaram na. Não, defrontaram-se uma vez nos playoffs, aliás. Portanto, é o 7-0 de todos os tempos e o 6-0 na fase regular. Outra semi-freguesia é aqui a do Capi contra o Pompeu, que está 4-0. O Pompeu ganha sempre até agora ao Capivaras. Este sim, nunca se defrontaram nos playoffs. Portanto, também está 4-0 no total de toda a história da Liga. A freguesia que chegou ao fim foi a vitória do Maiden sobre o Chu. Foi a primeira de sempre. Estava 6-0 na fase regular, 7-0 em todos os tempos, juntando os playoffs. Portanto, primeira vitória do Maiden sobre o Chu. E falando nisso, outro jogo interessante para seguir esta semana, tal como tinha dito, é o Barrinha contra o Maiden, porque até o momento o Maiden ganha sempre ao Barrinha na fase regular. São 4 jogos, 4 vitórias. O problema vem depois nos playoffs, que está 2-0 para o Barrinha e 2 jogos bem importantes, porque foram as finais de 2023 e de 2022 e 2023. Portanto, o Gelado tem 2 derrotas nas finais da Liga contra o Barrinha, depois de lhe ganhar sempre na fase regular. Uh, portanto, boa sorte, Gelado, para continuar para o 5-0, ou boa sorte, Barrinha, para finalmente ganhar na fase regular ao GG. E é isso. Agora o que temos aqui, os outros jogos das maiores freguesias. Os jogos já aconteceram esta época, na fase regular, tirando aqui o Moscambilhas contra o Cristina, que está 7-2 em todos os tempos. Eles nunca se enfrentaram nos playoffs, não temos jogos nos playoffs entre o. Não temos. Está 5-2 na fase regular, 7-2-0 nos playoffs, pronto, tal 7-2, e é o único jogo que ainda falta ver na fase regular. Os outros todos já aconteceram. Aqui o Barrinha Packers, já falámos, o Chu contra o Smales e o Chu contra o Ukis também, o Capi contra o Barrinha também já aconteceu. Qual mais? E são esses. Portanto, lá está. Agora, as grandes freguesias é o Ukis contra o Chu, o Ukis contra o Cia e o Packers contra o Barrinha. Nas ligas do Pompeu, tivemos aqui apenas uma falha na semana 8, que foi a minha, que escolhi os Falcons e que se deram mal frente aos Dolphins. O resto acertou tudo, aqui com 4 escolhas em Indiana, 2 em Tampa Bay. E é isso, portanto, semana 9. Eu vou escolher aqui na distribuição de picks, é os Chargers que estão à frente. Aquele jogo contra os Titans que já falei que chega. Uh, Chargers e o Rams. Os Rams jogam contra quem? Os Rams jogam contra o Saints na estreia do Chu. E no Pick'em temos aqui o líder Pardigoto com 84 escolhas certas. O Chambel está uma atrás. Samuel subiu aqui um bocadinho, está aqui com 79. Pompeu e Moscambilhas com 76. Portanto, há aqui um top 3, parece. Mas vamos ver se isto ainda muda. Mas este top 3 aqui está muito, muito perto. Aqui Pompeu e Moscambilhas é que já se começam a distanciar. E é isto que é para dizer sobre a semana 8. Para a semana cá estaremos, para a semana 9. Em princípio será a semana 10 a primeira em que
Irei fazer uma análise ou uma preview da bracket playoff eh, e análise dos head-to-head, do que cada um precisa, mais ou menos. Mas para já a semana 9 vai ser ainda mais descansada, depois é que começamos a olhar mais atentamente para os cenários. Por isso boas escolhas, atenção aos buys, atenção à regra dos defesas e boa sorte.